Oi, pessoal, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Jailma Barbosa, jornalista, e esse é o seu SICAPcast, aquele momento da gente falar sobre educação. Um debate super importante para a gente ficar atento quais as ações que estão sendo feitas para melhorar a educação no nosso país. Qual será a mudança, né, a partir de tantas discussões? A gente espera que cada momento que a gente fale mais sobre educação, algo seja mudado no poder. E falando em poder, eu estou aqui com Letícia Borba, nossa convidada de hoje. Ela que foi eleita aos 21 anos vereadora de Cortês. Muito obrigada pela sua presença aqui, Letícia. Muito obrigada, Jailma. Queria cumprimentar todo mundo que nos assiste pelo SICAPcast, agradecer a oportunidade. É muito importante esse espaço de diálogo e construção. E a SICAP é uma empresa que tem valorizado a educação aliada à tecnologia na transformação da vida dos municípios. E a gente sabe que a educação é o futuro. Quando a gente investe na educação, a gente transforma vidas. Então, é uma honra estar ao seu lado, uma mulher jornalista, né, numa terra tão boa que é Caruaru. Muito obrigada. Eu que agradeço pelas palavras e falando nisso, né, em mulheres no poder, mulheres aí nas suas profissões, né, ganhando destaque. Gostaria muito de destacar também que você foi a presidente da Câmara mais jovem, né, que a gente tem tido notícias até então e que é um incentivo muito grande para tantas mulheres, né? Para você, como é que chega isso, né? A gente nunca sabe quantas mulheres com essa idade estão aí disputando nas eleições, mas isso é um feito muito grandioso, né? Demais. Eu falo muito, Jaima, que nós somos 52% do eleitorado e as mulheres têm que ter voz, têm que ter seu lugar de fala e de decisão. E estar na política e representar as mulheres é dar a oportunidade de meninas sonharem e também ocuparem esses espaços, porque a política é o maior meio de transformação de vidas e de tomada de decisões. Mas ainda faltam muitas mulheres. Nós somos a maioria do eleitorado, mas não somos a maioria em cargos de poder. Então a gente tem ausência, se a gente for falar de avanços na política, a gente avançou muito. Eu sou advogada também de formação e meu trabalho de conclusão de curso foi estudar a representatividade da mulher na política. E a gente estuda e vê que a gente avança. A gente volta há pouco menos de 100 anos. Mas toda vez que a gente ganha numa cadeira, por exemplo, na Câmara Federal, a gente perde na Assembleia Legislativa. Porque ainda falta maiores incentivos na promoção das mulheres nesses espaços. E acho que a igualdade e a oportunidade ela tem que existir. Principalmente na política, porque nós mulheres vivenciamos o que é ser mãe, o que é ser dona de casa, a gente sabe da violência que é crescente, né? Então precisamos usar a nossa voz na defesa e proteção das mulheres, mas principalmente no incentivo de mulheres em espaços de poder e decisão, porque a gente conhece e vive na pele e através da nossa voz a gente transforma. Como é que Letícia decidiu entrar na política? Assim, essa paixão nasceu em que momento? Eu digo que vem de berço. Eu venho de uma família política. Minha avó e meu avô são políticos de Cortês. Cortês é uma cidade de 10 mil habitantes na Mata Sul. E desde muito nova, eu acompanhei eles na política. Então, eu via meus avós dentro de casa, usando da política para fazer o bem. Porque nós somos seres humanos e acho que a empatia é o primordial na vida da gente, a gente se colocar no lugar do outro. E na política, a gente consegue trabalhar a transformação da vida das pessoas. Então, eu estava ali, vendo o empenho, o esforço deles. E eu falo muito sobre isso, através de uma dor. Meus avós perderam a única filha de um sequestro. Aos 21 anos, eu tinha 3 meses. Eu vi eles ressignificar essa dor através da fé e da política para fazer o bem e lutar por qualidade de vida e segurança da população. Então, eu estava ali acompanhando, pedindo voto, entendendo desde cedo que era importante eu conhecer da política. Então, se eu estava na escola, eleição de representante de turma, eu estava participando, debates, até coisa singela, que eu acho que é até importante que a gente fala, apresentação no teatro, a cultura, a arte. Hoje, a comunicação vem muito da base que eu tive. Então, quando eu tinha 16 anos, eu disse, eu quero ser candidata, eu não tinha idade ainda. Aí, quando chegou aos 20, né, na eleição de 2020, eu disse, eu quero ser candidata a vereadora. Mas ninguém me impôs. Eu quis ser porque eu entendia desde cedo que a política era um meio de transformação. Mas eu precisava conhecer da política. Eu estava fazendo direito na época. É uma eleição diferente, porque foi na pandemia, né? A gente teve que fazer visita, era tudo com muito cuidado, com muito zelo, mas eu precisava me apresentar para as pessoas, então eu usei muito da comunicação para levar informação. Foi até desafiador também, porque, imagine, era a sua primeira eleição, né, disputando, e você não poderia ter aquilo que mexe no nosso imaginário quando a gente fala de campanhas políticas, O né? povo. Com o seu arrastão, povo, bandeira, então você não teve essa oportunidade naquele momento. Não, aí a gente teve que usar da comunicação, e aí o digital vem na política nessa época, né? Hoje a gente sabe que hoje os políticos se comunicam pelo digital, mas 2020 foi a primeira campanha. Mas eu queria
sentir as pessoas. Então, eu ia na casa, com máscara, com cuidado. Mas eu precisava dizer às pessoas de Cortês quais eram os meus sonhos para Cortês. E aí, eu fui eleita vereadora em 2020, eleita presidente da Câmara, terminei meu curso de Direito, hoje eu sou advogada. Sou mãe, engravidei no primeiro mês do mandato. Então, assim, foi tudo muito rápido e intenso, mas eu nunca parei. Eu digo que a maternidade foi o propulsor de eu continuar acreditando, de eu investir em políticas públicas que façam diferença para as mães, para as mulheres. Porque a gente precisa defender aquilo que a gente vive, que a gente sente. E estar hoje no cargo de poder, eu sei que ele é passageiro. Mas a transformação que eu faço na vida das pessoas é o que fica. E por isso que eu estou na política. E qual é a diferença entre a Letícia antes, né, de ser vereadora, de ser representante do povo, aquela que tinha esse sonho, né, para que realizou? Essa semana eu fui na casa da minha avó, ela fazendo aniversário. Ela chegou com um livro para mim, do novelo literário, eu escrevia poesia. E aí eu com 10 anos, até me emociono, eu fui ler a poesia que ela me mostrou e eu já era muito inquieta com a desigualdade. E aí o primeiro trecho diz assim: se eu tivesse dedos de fada, acabaria com a violência, faria todos se unir, buscando dias diferentes. Então, desde muito nova, me inquietava. Eu sempre busquei conhecer histórias. Meu pai até brincava, porque eu saía e eu queria fazer uma entrevista da pessoa, parecia entrevista de emprego. Mas eu queria dar voz às pessoas, ainda nova. E isso, de fato, era uma política. A gente sabe que isso é política. E aí, quando eu começo minha caminhada política, e eu sou muitas vezes questionada pelo meu potencial, porque eu era uma menina e ainda me chamam de menina. Essa semana disseram: você é de maior já? Eu faço a parte de ter uma filha. A minha filha tem 4 anos. Então, eu era questionada da minha capacidade. E esse desafio eu precisava me afirmar e convencer as pessoas que tinha como fazer. Mas para isso eu precisava de uma oportunidade. Então, foi me dada a oportunidade, mas eu ainda era muito nova. Eu acho que a gente amadurece vivenciando. E eu digo, me permita ser conhecida, mas eu vou errar. Eu vou errar, mas melhor do que o meu erro é aprender com o meu erro e querer acertar. Porque a gente só aprende errando. Então, eu acho que eu amadureci muito. A maternidade ressignificou muito o meu olhar para fazer a boa política. Eu fui estudar, hoje eu sou formada pela Renova BR, que é a maior escola de formação de políticos do país. Fui a única vereadora em 2023 selecionada para o ProLíder, que é o maior programa de lideranças públicas e privadas, que a gente alinha lideranças públicas e privadas para discutir soluções para o Brasil. Porque eu precisava estudar, a educação é que transforma vidas. E aí, por isso que está no podcast falando sobre educação, falando sobre políticas e sobre a Letícia do passado, a gente voltar para o que foi, mas ver que eu precisei passar por tudo isso para poder chegar onde eu estou hoje. Mas não porque eu ocupo um cargo de presidente da Câmara, mas sim porque as pessoas viram em mim alguém que quer fazer o bem e transformar vidas. É muito desafiador, né? Transformar vidas, você colocar isso como uma bandeira também, porque é a educação que transforma. Sim. Né? A gente sabe que aí Cortês, como você contextualizou, uma cidade com 10 mil habitantes. Eu tive a oportunidade já de estar na cidade, visitei pela parte turística, banho da cerveja. Então eu estive ali e é uma cidade assim, que tem muito potencial, mas que a gente sabe que até para as pessoas saírem, procurarem seus espaços, é a educação, é a base, né? É a base de tudo. Até para prosperar o turismo. Para prosperar muita coisa, é preciso saber fazer as articulações necessárias e também saber receber as pessoas. E quantas pessoas que devem sonhar em ter sua vida transformada também, e não necessariamente a gente precisa sair do município para a gente conquistar isso. Como é que você consegue analisar as pessoas que hoje conquistaram grandes espaços, tendo a educação em Cortês? Existe um momento ali em que você avalia que é uma educação de qualidade, está melhorando, o que seria ideal? Eu acho que você estava ouvindo nossa conversa mais cedo, porque eu estava reunida com jovens. Que eu não tava. E a gente falou sobre exatamente isso, né? De que muitos jovens têm que sair do seu município em busca de oportunidades, mas que a gente não pode perder a nossa origem. O amor por onde a gente vem, o amor pela nossa cidade. E é muito bom quando um jovem consegue ganhar vida dentro do município. E eu não acho que você ter que sair do município para poder crescer é algo ruim. Eu acho que a oportunidade na vida, ela aparece. Mas se o município puder oferecer e ofertar, sendo a educação a base, é fundamental. Eu estava falando sobre isso. Eu acho importante pontuar o seguinte: a educação é o maior meio de transformação de vidas. Eu gosto muito dessa frase, né? Que a educação não muda pessoas, a educação transforma... A educação não muda o mundo, muda pessoas. E pessoas transformam o mundo. Agora foi. E essa frase é muito importante para a gente ressignificar a importância da educação como base. E aí, quando eu falo de Cortês, a gente levou
todos os níveis em Cortês. E veio muita parceria com a SICAP, porque a gente conseguiu informatizar muita coisa, a gente conseguiu sair do papel que passava muito, estava até falando com o Giovanni sobre isso, a gente tinha que passar tudo escrito, né? Queria se formar, demorava muito mais para poder entrar de férias. Hoje não, tudo é digital. Então, como é que eu poderia fazer diferente numa Câmara de Vereadores atrelando a educação? Quando eu falo da educação, o que é que a gente fez na Câmara? 2 projetos que eu tenho muito orgulho. Primeiro, foi a Câmara Mirim. Por que a gente não discute políticas nas escolas? Por que não tem educação política? Recentemente foi incluída no quadro, né, de obrigação da grade curricular a gente conhecer da história de Pernambuco. Eu achei isso extremamente importante, porque a gente tem que conhecer para admirar e amar. E amar envolve o cuidado. Eu vou cuidar da minha terra que eu amo quando eu admiro essa terra que eu amo. E aí, quando a gente vem para a educação política, política é tudo. Política está numa merenda escolar, está numa vaga de creche, está numa segurança para os filhos. E por que as pessoas desconhecem da política? Por que as pessoas não se interessam pela política? Isso era um questionamento meu desde sempre. A juventude não quer participar da decisão porque muitas vezes não tem espaço. E esse espaço vem da educação. Então, a gente trouxe para perto através da Câmara Mirim. A Câmara Mirim veio para levar a educação política nas escolas. Não é Letícia indo falar de política nas escolas. Os alunos, onde eu ia nas escolas falar de política, não sabiam o papel do vereador, não sabiam o papel do prefeito. E os professores diziam, esses alunos não querem nada com a vida. Eles querem, mas eles querem ser ouvidos e vistos. Então, a gente começou, através da Câmara Mirim, eles foram candidatos a vereadores e vereadores, foram eleitos nas escolas, apresentaram propostas, fizeram debates e foram para a Câmara, sentaram na cadeira, eles tinham lá, tomaram posse enquanto vereadores, conheceram o Tribunal Regional Eleitoral, conheceram o cinema, tiveram aulas com professores renomados, exemplo do Grupo C Educacional. A Escola Legislativa veio, capacitou esses alunos. Muitos alunos que não queriam, hoje querem ser um futuro vereador ou vereadora, porque conheceram de perto. E isso vem da educação, vem da base, que tem que vir desde cedo. A escola que forma, a gente tem até estava vendo algumas pesquisas que dizem que a cada ano que o aluno continua na escola, que não sai, que não evade, ele tem chance de ter uma renda maior no futuro. Mas isso vem do investimento, de um acolhimento. E a base da educação vem muito da questão familiar também. Então, eu entendo que escola, família é importante. Por isso que a Câmara Mirim, a família participava, a família decidia junto. Esse foi o primeiro ponto, voltado à educação de Cortês. O segundo ponto foi a escola do Legislativo. As pessoas não sabiam o endereço da Câmara, não sabiam o que fazia o vereador e não tinham oportunidade. Nós abrimos a porta da Câmara para as pessoas conhecerem e se capacitarem. Mais de 1.000 pessoas, no município de 10 mil habitantes, na terra do banho da cerveja, se capacitaram. Fizeram diversos cursos, diversos, inúmeros cursos. Marketing para redes sociais, atendimento ao público, cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com TEA, enfim. E com esses cursos, eu falo muito sobre isso. Uma mulher que não tinha renda, faz um curso de design de sobrancelha, cobra R$30 numa sobrancelha, faz 10 no mês, é R$300 extra que vem. Muitas vezes que está aí recebendo Bolsa Família, que tem hoje Mães de Pernambuco. Então, tudo que soma e que agrega é importante. Mas o que é isso? É educação. E a educação é dar instrumento para as pessoas correrem atrás do seu futuro. De acreditar que tem como fazer. Agora, precisa garantir que a escola seja a base. E a base vem da união da escola com a família e de bons profissionais que estejam prontos para poder entender o que é o futuro, porque hoje em dia, e é uma coisa que eu acho muito na tecla, né? A gente entendia que tinha que sair da escola, ir para a faculdade e ter uma formação. Muitos jovens hoje acham que o dinheiro vem fácil, com esses jogos, com essas bets, com a tecnologia. Não, você tem que estudar. Se eu estou na política, eu tenho que estudar. Porque como é que eu vou defender e trabalhar por algo que eu não conheço? Então, eu entendo que a educação é a base de tudo. E Cortês hoje elevaram muitos índices. Todos, praticamente. A gente sai na frente. Eu tenho muito orgulho, principalmente na parte da alfabetização, desses meninos novos, que vai ser aí a geração do futuro da gente. Perfeito. Eu concordo em tudo que você falou. Assim, inclusive, a gente acaba fazendo uma viagem pelo passado, de como é que era realmente uma educação. Vamos lá, do meu tempo, que eu sou um pouquinho mais velha do que a Letícia. Então, assim, eu me formei ali em magistério. Acho que é a última turma desse curso, né? De quando a educação se dividia em primeiro grau, segundo grau, e o segundo grau era o magistério contabilidade. Então, depois é que teve um ensino normal e assim foi mudando até como a concepção que a gente tem hoje, que é terceiro ano, né? E nesse período do magistério, que a gente vai ter que destrinchar, tu fala assim, em várias caixinhas. Nesse período, eu vi o quanto era difícil o lado do professor, de diário,
ser preenchido, planejamento de aula, tudo ser manual. Então, professor levava trabalho para casa. E foi aí que eu disse, eu não quero isso para mim, eu quero ir chegar lá no trabalho, trabalhar e voltar para casa e me divertir, assistir TV e seja lá o que for, o pensamento da época. E que bom que as tecnologias chegaram para mudar esse cenário e ajudar também quem está do outro lado, porque imaginam como é difícil para um professor dedicar, né? Separar sua vida para ser professor, de se dedicar aos filhos dos outros, né? Sim. Oferecer a responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade e também de ter sua vida. Então, aquele questionamento que a gente tem, será que o professor tinha vida antes, né? Será que ele tem hoje? São os questionamentos que a gente deixa, mas quanto eles são fundamental para a gente construir isso daí, todo esse seu planejamento, tudo que você conseguiu entregar, se não tivesse o apoio, o professor, isso não seria possível, né? Fazer outras Letícias sonharem lá, né? E tantas outras pessoas do município que às vezes se prende a isso. Eu sou de uma cidade pequena e aqui não tenho o que fazer, não tenho como prosperar. E aí a gente pergunta, será que não tem mesmo, né? Será que só faltou o exemplo? Muitas crianças que não tiveram essa educação que você tem levado, então, para a educação primária, que é falar sobre política, que realmente muita gente não sabe o que é uma Câmara. Nunca visitou uma Câmara, né? Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Que nunca visitaram. Crianças, jovens e adultos que nunca foram numa Câmara. Visitar, conversar com um vereador, né? Entender qual é o papel dele. Porque ainda está muito na mente das pessoas que o vereador é só um político, certo? E o que é que faz um político, né? Então é muito importante isso chegar, né? Sim. Até as pessoas. E como é que você avalia que o professor está sendo valorizado hoje? Ele está tendo esse incentivo para que ele seja apaixonado pela educação? Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E acho que a gente tem que ter o primórdio de tudo, é a paciência. Você tem que amar o que você faz. E acho que tudo na vida, né? É vocação. Você tem que amar. Você tem que amar porque você está lidando em tudo. Mas, principalmente na educação, você está lidando com crianças e adolescentes e jovens de realidades completamente distintas, mas que você tem que saber educar para cada um de uma maneira diferente. A educação mudou, o mundo mudou. A tecnologia veio e conseguiu contribuir muito. Mas esse incentivo tem que existir e existe. A gente vê aí que o piso do salário do professor tem aumentado, que o professor hoje tem esse suporte na escola. Eu acho que é importante falar sobre isso. A gente está com a gestora lá em Cortês, o nome dela é Valéria. E lá no estado, eu vi o cuidado dela com o professor. Ela pegou uma sala de professores antiga, que era algo pequeno. Hoje, uma sala de aula se tornou uma sala para os professores, que tem um espaço de confraternização, que tem algo para eles conversarem, porque tem que ter isso. A gente está numa geração, Zygmunt Bauman falava muito sobre isso, a modernidade líquida, que tudo é muito fluido, nada é feito para durar, tudo é muito agitado. E tem que parar para ouvir, parar para poder conversar, parar para entender que essa agitação toda, essa ansiedade, a depressão que hoje existe, que talvez eu acho que vem muito dessa ansiedade, dessa vontade de querer tudo muito rápido. E para isso que vem esse papel do professor. Ele tem que estar bem com ele para poder educar, né, as crianças, os jovens. E é até interessante que a gente tem hoje muitas escolas técnicas que fazem esse trabalho de aliar a educação, mas também o técnico, para os alunos já saírem formados, já com a pré-formação para conseguir contribuir. Eu visitei algumas escolas técnicas. Então, eu entendo que sem um professor a gente não é nada. Todo mundo passou por um professor na vida. Todo mundo nasceu de uma mãe, mas todo mundo também foi educado por um professor. E esse incentivo hoje existe. Existe um reconhecimento que não existia tanto no passado. Era assim, faltava um pouco do olhar. E eu acho que esse olhar hoje existe. E vem muito o que é que eu falo do incentivo? Minha avó fala muito sobre isso. Antigamente, todo mundo queria ir para a área de saúde. Era enfermagem, técnico. Hoje não. Hoje todo mundo que está trabalhando na gestão está indo fazer licenciatura. Está indo estudar. A gente tem casos aqui, exemplo de Felipe hoje, que é um jovem de Cortês, que passou em 2 concursos, é professor de História, e veio da realidade de Cortês, estudou na Escola Municipal de Cortês. Tem aqui Vitor, que está assistindo, concursado como agente de saúde de Cortês, é agente social de formação, mas porque teve uma base em Cortês. E eu falo muito que são os professores que formam, são eles que dão a base, são eles que são pais, psicólogos, amigos. Mas tem que ter o suporte, né? Fica no meu imaginário, né?
esses professores nessa sala debatendo, se cuidando, né? É um autocuidado também. E que gestão feliz é aquela gestão escolar, aquele grupo escolar onde os professores conseguem conversar, desabafar, né? Para que eles tenham um suporte um do outro, para que entenda que está acontecendo isso na tua sala, na minha também acontece. Mas como é que você está? Esse apoio emocional é muito grande, porque eu acho que não é só financeiro. Nada na vida é só financeiro, né? Até porque quando você conseguir ganhar, um exemplo, vou dar um patamar médio. Se seu sonho é ganhar 10 mil reais, quando você chegar no 10 mil, você vai ver que, né, você vai fazer um retrospecto de o quanto me custou para ganhar esses 10 mil, né? O quanto custou da minha felicidade, da minha alegria, e agora eu quero mais. Porque talvez nos 20 é que eu vai descobrir realmente a felicidade. Então, não todos os professores merecem ganhar muito por tudo que eles são capazes de entregar ao mundo, né? Por tantos bons cidadãos. Mas a gente sabe que a jornada é muito mais bonita e muito mais importante, né? Do que o fim dela. Então, eu sei que o professor não está buscando só o salário, mas esse reconhecimento, esse apoio, a valorização. A gente está aqui falando sobre eles, né? Eu concordo totalmente, eu falo muito sobre isso. Nem tudo é financeiro. Eu acho que um professor, e é muito interessante, ele sabe o nome do aluno, o nome dos pais do aluno, sabe o que passa naquela casa. E ver um aluno seu formado, ver um abraço de gratidão, esse é o reconhecimento, porque a gente está num momento da vida que é tudo pensando no depois, no amanhã. E deixa de viver o agora, o presente. E eu estava até falando isso mais cedo, eu disse, a gente está na tecnologia. Às vezes a gente está para 2, 3 horas no celular e não para enxergar quem está do seu lado. Recentemente proibiu o celular na escola, porque tira o foco, tira a atenção do aluno, tira o respeito ao professor. Eu acho que um dos maiores problemas quando a gente fala de educação hoje é que muitos alunos não respeitam o professor. No passado, existia uma ordem maior, uma admiração também. Todo mundo queria ser professor. Todo mundo queria ser quando crescer, né? Isso. Então, eu queria ser professora de matemática quando eu era mais nova. Eu tinha muitos sonhos na minha mente, mas assim, depois eu virei advogada. Mas eu entendo. O que é que acontece hoje? Não se tem a paixão pelo processo. A gente tem que ter paixão pelo processo para poder... O meio, né? Para chegar no fim, tem que passar pelo meio. A gente chega na escola, minha filha tem 4 anos. Ela já diz... Quando é que eu vou me formar? Eu disse, Alice, tu tem 4 anos. Mas é uma geração que nasceu da tecnologia, da ansiedade. Porque o celular, você pega um YouTube hoje, o vídeo tá ali o tempo inteiro. É tudo muito rápido. Para parar, para sentar, para estudar. Né? A tecnologia tem que ser aliada e não tem que errar no processo. Porque eu digo muito, beleza, a tecnologia ajuda muito. Mas é o ser humano que tem a empatia. É o ser humano que abraça. Então, a gente tem que somar o sentimento do ser humano com a tecnologia para ter transformação de vidas. E a gente sabe que transforma. Mas é muito da sensibilidade. E eu sei que muitas vezes é na escola que o aluno faz a única refeição no dia. É na escola que o professor vira pai. Né? É na escola que se tem um abraço que não tem dentro de casa. Então, por isso que é tão importante ter gente que tem amor pelo que faz. E tudo na vida. Eu tô na política hoje porque eu tenho amor pelo que eu faço, amor pelas pessoas. Você falou de bandeira logo no início. Letícia, qual é a sua bandeira? Minha bandeira são as pessoas. Eu cuido das pessoas com amor, porque é isso que as pessoas querem. Se eu cuido das pessoas com amor, eu consigo melhorar a educação, eu consigo melhorar a saúde, mas porque eu tenho amor pelo processo, amor pelo que eu faço. Hoje eu estou ocupando o cargo de presidente do Fórum da Mulher Parlamentar, represento todas as vereadoras do país. Mas não é isso que me engrandece. O que me engrandece é saber que eu transformei uma vida que precisava ser vista e ouvida. E eu dei atenção. E se as pessoas parassem para ouvir, independente de cargo político, para ouvir o outro, para se colocar no lugar do outro, a gente tinha um país melhor. Vamos falar de mulher na política, a gente tem uma palavra muito bonita, sororidade. Não existe. Então, até que ponto a gente continuar no discurso e ir para a ação? E eu acho que é isso, é você voltar para a ação. Hoje eu conversei com jovens de diversos municípios e aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que numa empresa tinham 8 de Cortês. Mas são jovens que partiram para a ação. Porque a gente pode sentar e dizer, não, tá ruim. Beleza, o que é que eu posso fazer para transformar? Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, nem todo mundo tem as mesmas condições. Tem gente que tem muito mais privilégio que outros. Mas é para isso que a política serve. Para a gente buscar pela igualdade de oportunidades. A exemplo das classes por um. A exemplo do projeto de lei que garante a dignidade menstrual. Por quê? Porque são políticas que vivenciam, de fato, quem vive na ponta, quem vive nos municípios, porque a vida acontece nos municípios. Imagina no passado, os alunos que na zona rural tinham que ir andando para ir para uma escola.
Por que não se fala sobre a dificuldade que é para poder chegar até lá? Mas isso vem da vida que acontece. Até hoje, que existem vários lugares, né? Os lugares mais longínquos possíveis, né? Então, a gente ainda vê muito estudante que para chegar na sua escola às 7 tem que acordar às 5, porque passa o transporte escolar, mas mesmo assim leva uma grande jornada até se chegar na escola, né? Sim. E essa é a sede pela educação. E um aluno desse que se esforça tanto em busca de aprender o ABC, né? Ele é uma esperança para o futuro, né? E talvez o que falte para muitos que estão desmotivados nas suas carreiras seja uma inspiração, seja motivação, né? Quando a gente está inspirado, quando a gente pega alguém, por exemplo, se pega a sua história como exemplo, pegar a história de outras pessoas que devem ser também muito referência no município, diz, é ali que eu quero chegar. A gente não precisa já sonhar em ser o maior do Brasil nisso, mas usar aquela referência no seu município e dizer como é que eu faço para chegar ali, né? Qual é o caminho, qual é o segredo para isso? Então, a gente também tem que despertar, né? Falta isso. Se você não tiver fogo no coração, paixão por aquilo ali, realmente não vai. Mas como é que desperta, né? Como é que a gente desperta um professor apaixonado? Salário, que a gente já falou aqui, que é super importante. Recursos, né? Para trabalhar. Que imagina, você sai tão apaixonado você é tão apaixonado pela sua profissão, mas chegar lá você não tem recurso, né? Para entregar. Você até queria entregar. Acolhimento no setor de trabalho também, né? Porque a relação entre pessoas é complicada. A gente tem que estar sempre ali querendo aprender. São muitas mentes, né? E eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, eu adoro quando tem gente que pensa diferente de mim, porque eu tenho muito a aprender com ele. E a vida é sobre isso. É você querer se conectar com pessoas e fazer histórias diferentes, né? Transformação de vidas. Saúde mental, então, seria um grande foco, né? A ser de atenção. Muito para os professores, né? Para todos, né? É para todos. Mas principalmente a educação para os professores. A gente está num momento de muita gente com problemas. E assim, a gente está às vezes do nosso lado e a gente não sabe. Por isso que eu falo muito da importância de acolher. Mas deixa eu te falar uma história. Quando eu falo de educação. Eu tinha um incômodo muito grande no município de Cortês com o lixo, o descarte do lixo. E aí, como é que eu fazia para transformar? Ouvindo. A gente fez uma reunião com os recicleiros e com quem faz a coleta de lixo no município. E aí os recicleiros e o pessoal da coleta de lixo mostravam as mãos cortadas. Porque as pessoas não faziam descarte, não faziam a reciclagem. Sim. E não tinha a menor, assim, educação ambiental mesmo. Até hoje ainda isso permanece. Eu falei, meu Deus, como é que eu mudo isso? Indo para a escola, a educação. Eu fui em cada escola falar de educação ambiental. Cada sala fez projeto com os alunos, de todas as salas. Eles fizeram cartazes, fizeram roupas com material reciclável. A gente conseguiu pegar latas de tinta que eram lixo e transformamos em lixeiras recicláveis. O nome do projeto é Cores para o Futuro. E hoje tem mais de 20 coletores recicláveis distribuídos no município de Cortês. Eu poderia, vamos colocar coletores, mas não ia resolver o problema. O problema ia indo para a escola. Porque os pais... a importância daquilo ali também, né? Os pais me procuraram para dizer, meu filho chegou em casa pedindo para separar o lixo. Letícia, resolve. Não resolve, mas ajuda a melhorar. Por quê? Porque a gente vai para a base, vai para a educação e eles têm consciência desde cedo. Tem que ser trabalhado dentro de casa. Então, é a importância da escola, do estar perto, daquela merenda de qualidade, daquele professor que escuta, daquele aluno que aprende. Por isso que eu falo muito da importância da educação política dentro do ambiente escolar. Porque a gente nem ama e nem admira aquilo que a gente não conhece. E a política é para muita gente algo distante. Somos 15 deputados federais no estado, né? Se eu soltar o número de deputados federais, 3 são mulheres. Algumas de pautas ideológicas, mas quantas conhecem a realidade? Quantas pisam no chão, que sabem ainda a importância? A Assembleia também, a gente tem que entender que tem que ter gente que conheça da realidade, que saiba que invista na educação, porque conhece, porque está perto. E eu acho que estar perto em tudo na vida é essencial. Existe o político que não vive, né? Que não vive a realidade do seu povo, que não prova, que não conhece, que não... Existe. Né? Existem as pessoas que estão ali só pelo cargo, né? Pelo poder.
Quando eu vou me Porque a apresentar. gente tem que ser muito sincero, né? A política é poder, Sim. né? E o lado bom do poder é o lado de dentro, né? Então, quantas pessoas não querem estar do lado de dentro, mas sem intuito, sem ser esse intuito de mudar, de mudar a situação, sem entender o quão importante e fundamental é o seu papel lá dentro daquela função. Por isso que existem, se é 15, por isso que existem 15 vagas. Olha a sua importância para mudar algo dentro daquela vaga que você ocupou, né? E muitos não estão aí para isso. E aí eu falo muito da importância de ser uma missão, de ser uma vocação, de querer fazer o bem. Porque as pessoas esquecem, falam muito, o cargo ele é passageiro, o poder ele é passageiro. Muitos chegam, têm a vontade de estar em um mandato pelo poder. A minha vontade de estar no mandato é para representar as pessoas, porque o político nada mais é do que representante do povo. Se você não escuta o povo, não sabe o que acontece no seu município, não cuida da sua rua, não cuida da sua casa, você está realmente ocupando um cargo político pelo cargo ou pela transformação? Então, a política precisa ser algo próximo, onde o político entenda que eu preciso ser a voz da minha comunidade. E nem sempre vai agradar todo mundo. A gente está num momento de muita polarização. Se você não é esquerda, se você é direita e você pensa diferente de mim, é meu inimigo. Meu inimigo não, eu tenho muito a aprender com você. Então, para a política ser transformada, tem que ter gente que queira fazer a diferença, que queira fazer o bem, que tenha a política como propósito. Acho que é isso, é o propósito de transformação de vidas. E isso envolve a educação. E entender o que é a política. Então, talvez, voltando lá para o início da nossa conversa, as ações que são feitas nas escolas explicando o que é política vão despertar bons políticos, Sim. né? Porque aí vai realmente entender qual é o conceito disso, né? Qual é a importância de um político para mudar a realidade daquele município. As pessoas estão desacreditadas da política. Quando eu vou conversar com jovens, com mães, com mulheres, se eu digo, eu sou vereadora, mais uma política. Aí eu tento, eu sou mãe, eu sou advogada, eu estou na política porque eu transformei a vida de Dona Alda, de Bianca, de Adjane, e vou citando nomes e contando histórias. As pessoas se conectam com a história. A gente, às vezes, se apresenta, digo muito, nada desses cargos que eu tenho, a minha formação não me envaidece. Minha maior conquista da minha vida é ser mãe. Eu sou mãe de Alice. É por Alice que eu sigo. Eu digo todos os dias, minha filha me conhece dentro de um mandato. Ela brinca, mamãe, quando é que vai pedir voto? Porque é a realidade que ela vive. Mas ela vê o esforço e a dedicação da mãe. É fácil? Não é. Mas a vida é isso. A vida é uma escolha. E eu escolhi estar nesse caminho. Eu sei que o caminho é muito mais difícil, muito mais árduo. Mas eu tenho coragem de enfrentar. E vai muito sobre o propósito. O propósito do professor, o propósito de um jornalista. Tudo que você coloca amor, frutifica. Né? A gente fala assim, vamos fazer um bolo. Aí vai bater o bolo. Qual é a segredo do bolo, da receita? É o amor. Vai ficar fofinho. Que fica diferente o da mãe, né? Da avó e tal. Então, tudo que eu tenho hoje, a minha base, veio da minha família, veio do amor que eu tive dentro de casa. Mas muita gente não tem referência dentro de casa. Então, que a gente seja referência, mas que estando junto das pessoas, abraçando, ouvindo, acolhendo e transformando. Como é que está a situação de perspectiva de futuro educacional lá dentro do município de Cortês? O que é que a gente tem hoje de realidade? E o que é que vocês lá na Câmara têm projetado para o futuro da educação no município? Eu acho muito importante a gente frisar que quem vem de um município pequeno, muitas vezes depende, quando termina o ensino médio, espera uma oportunidade de emprego dentro de prefeitura, ou que muitas vezes nem termina a educação para trabalhar, a escola para trabalhar no corte cana, né? Sim. E depende muito da safra. Então, eu acho que todos os projetos educacionais dentro de Cortês evoluíram muito a consciência dos alunos da importância de você terminar em busca de uma formação. A gente tem ônibus hoje que saem para outros municípios para levar para a faculdade, lotados de jovens que entenderam que era com a educação, é com a formação, e eles voltam para trabalhar no município. Então, o que a gestão tem feito, eu acho importante frisar, a prefeita contrata muitos jovens para trabalhar. E a exigência dela é que esteja numa faculdade, é que use desse recurso que vai receber para se formar. Então,
esse estímulo na ponta. Quando a gente vem com uma empresa como a SICAP, que dá oportunidade a jovens do município, que mostra que a educação com a tecnologia transforma, a gente coloca esses alunos como protagonistas da história também. Porque eles estão ali entendendo desde cedo que a tecnologia também é o futuro. Então a gente consegue transformar. E aí o que eu acho que o foco hoje é o empreendedorismo. Eu entendo que Cortês avançou muito e avança. A gente tem mais de 400 MEIs abertos em Cortês. A gente é selo diamante no Sebrae. É bem alto, né? Até pelo número de habitantes. Né? Então, a gente começou a levar a educação para empreender tanto dentro das escolas como fora delas, que com o empreendedorismo você consegue crescer na vida. Então, a gente tem pessoas hoje empreendendo na área da culinária, na área do turismo. Você falou do turismo no início. O turismo não é só receber turista. Para um município receber um turista, tem que ter um município com saneamento básico, com estrada boa para receber, com alguém que acolha com amor na chegada, com um restaurante que saiba. Mas para ter um restaurante... Com logística, com tudo, né? Não é só ter um funcionário fazer a comida, é fazer conta. E isso vem de um suporte que o município hoje oferece. A gente capacita esses empreendedores. Vários restaurantes abrindo em Cortês. As obras do município de Cortês são as pessoas de Cortês que trabalham. Mas para isso tem que ter capacitação, tem que estudar. Então a gente tenta todo o benefício que vem para o município valorizar as pessoas de Cortês. Mas para conseguir ter esse benefício, você vai ter que estudar. Para você ter o seu emprego, você vai ter que entrar na faculdade. Para você abrir seu meio, você tem que se capacitar como é que vai manter aquilo ali. Educação financeira. Porque senão não se mantém. Então, eu entendo que tudo que a gente está plantando agora, porque a gente fala assim, mas vamos colher no futuro. Mas para colher qualquer coisa no futuro, tem que cuidar do presente. Então, eu entendo que melhoramos muito, porque a gente tem jovens que conseguem trabalhar, tem tanto no município como fora dele, através do empreendedorismo, através de uma formação, da coragem mesmo de vencer na vida, porque eu acho que toda profissão, todo trabalho é digno, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, mas porque a gente está dando uma oportunidade. E é sobre isso. Todo o resultado que a gente vai colher lá na frente vem da oportunidade que a gente está plantando agora. E uma coisa também, esse é um sentimento até que eu tenho. Nós, por mais que a gente saia do nosso município de origem, nosso coração fica lá. É como se na velhice a gente quisesse voltar para lá. Por mais que vivesse 20, 30 anos fora, mas ele sempre será o nosso município da saudade, aquele que nos conecta. De fato, nossas raízes, nossa semente foi lá. Então, muitos jovens que saíram, né, precisaram em busca de mais qualidade de vida, mais, né, outros sonhos, né, de vários sonhos, às vezes querem voltar no futuro, na aposentadoria. Então, também é papel de quem está hoje preparar essa cidade para, no futuro, voltar para ela, quem precisou sair. Sim. Porque até se a gente, lá no futuro, dizer, nossa, como aquela cidade está incrível para viver, a gente quer voltar. Não tem como. Que a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental tá lá, né? E a gente é bairrista, né? A gente é bairrista. A gente pode ter várias coisas para criticar, mas a gente, na cidade, mas a gente tem tanto amor por onde a gente vem, por onde a gente vai, que a gente leva. E eu falo sobre isso. Eu dizia assim, eu vou me apresentar onde eu vou. Eu sou de Cortês. Cortês fica onde? Aí eu faço Cortês a terra da sopa de banana verde, do banho da cerveja, a terra de um povo acolhedor. E aí eu começo a falar de Cortês com tanta paixão que gera curiosidade. A gente recentemente inaugurou um portal, lindo portal. Mas o povo de Cortês disse, rapaz, é muito grande. O padre disse isso, pro tamanho da cidade. Mas se a gente não valorizar o que é nosso e não dar proporção, quem vai dar? E é em tudo na vida. A gente tem que, de fato, dar amor e dimensionar algo sempre para melhor e para crescer. E essa propaganda, ela faz ela tem muita força. E ela entra, assim, na mente das pessoas que estão lá. Porque, por exemplo, como é que eu fui parar em Cortês? Não foi do nada, assim, eu quero... deixa eu ver aqui no mapa, essas cidades aqui, eu vou nessa. Não. Foram pessoas realmente falando muito sobre... despertando essa curiosidade, né? Falando... do que tinha lá, dos atrativos. Tem isso, tem a sopa de banana. Já foi no rancho da comadre Florzinha? Não Fica fui. o convite. Teve o banho da ilha. O banho da ilha. Banho da ilha e o da cerveja. E da cerveja. Foi só um bate e volta. Então mas deu gostou? tempo de conhecer. Amei. E fiquei prometendo que eu vou voltar para acampar no banho da ilha. Olha aí, coisa ficou faltando boa. isso. Então, mas eu não descobri do nada. Foram pessoas de Cortês falando tão apaixonadamente da sua cidade que me despertou que O povo de Cortês é apaixonado pelo Cortês. Então, quando a gente tem
pessoas, cidadãos apaixonados pelo seu lugar, eles vão lutar para que esse lugar seja o melhor possível para quem está e para quem venha visitar. A gente quer ver a nossa cidade crescer. E quando fala de crescimento, é crescimento em todas as áreas. A gente cuida muito da saúde do município, o Cortês opera semanalmente, a gente cuida da educação, mas ninguém faz nada só. Então, eu acho que usar essa oportunidade para falar um pouco do trabalho, mas para reconhecer quem está do nosso lado, né? E eu acho que falar também um pouco do que a SICAP construiu em Cortês, porque desde o início da gestão, Giovanni é um cortesense, tá por aqui ainda? Ele faz parte desses que bateram tanto nessa Ele tecla. começou... Cortês. Pronto. Deixa eu conhecer essa tua cidade. Giovanni começou de baixo, começou trabalhando... Ele era professor de geografia, né? Sim, trabalhou muito tempo, inclusive, com meu pai. E, através da SICAP, ele levou a oportunidade para jovens de Cortês e desenvolveu muito Cortês. Nossos avanços na educação e resultados vem muito da SICAP. Estava com o Dinarte mais cedo, né? A gente tem uma cortesense aqui, Letícia, mãe, que faz um trabalho exemplar. Então, é muito importante a gente falar dessas pessoas que querem fazer o bem e assim, é um alinhamento entre a iniciativa privada e a pública. E a gente somando isso, tem como transformar. Eles estavam me contando que estão chegando agora no Piauí, nessa parte mais norte, né, do Nordeste, enfim. E eles conseguem ver que ainda falta muito, mas tem que querer fazer. E tem que ter empresas que valorizem a educação e consigam acompanhar os avanços, porque não é só educar, é acompanhar os avanços, acompanhar o digital, porque nós não vamos ser substituídos pela máquina, porque eu falo muito da empatia, da sensibilidade, mas temos que acompanhar e usar da máquina para poder transformar vidas ao nosso favor. Até como muitas vezes santo de casa não faz milagre, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de Cortês que está assistindo a gente agora, qual é o papel da SICAP, né? Porque muitas vezes as pessoas só sabem, tem um monte de gente aqui que saiu para trabalhar em Caruaru na empresa de Giovanni Dinardi, mas não sabe bem qual é o papel dessa empresa, né? O que é que ela ofereceu para o município de Cortês que contribuiu de fato para melhorar a educação no município? O que é que eles fazem lá? Eles alinham a tecnologia e a gestão de maneira estratégica. Então, a parte dos relatórios, né, passaram a ser digital, todo o suporte de formação dos profissionais. Então, o que antes passava a ser muito manual, hoje é digital. Hoje tem um planejamento estratégico para poder melhorar a evasão escolar dos alunos, para fazer um planejamento até da própria professor, que antes fazia uma prova escrita. Hoje já consegue ter um suporte de fazer uma prova de maneira digital. Então, é trazer a tecnologia para a educação. Consegue fazer avaliações, né, para saber o nivelamento ali da até os índices da gente melhoraram, porque está tudo acompanhado junto com a SICAP. Né, de desenvolvimento do aluno, do alcance, do nível, o que é que precisa melhorar para poder chegar nesse nível. Então, tem que estar alinhado junto com o que a SICAP planeja. E nessa parte de planejamento vem muito da SICAP. Aí existe essa avaliação que diz os resultados, que traz um contexto de como é que está a educação no município, e ali se reconduz as velas do barco, né? Para melhorar. Onde, se o aluno está ruim em matemática, nas exatas, então vamos trazer atividades que melhorem e equilibrem, né? Para que se consiga unificar a educação, né? No meu tempo não tinha isso, não, viu, minha gente? E no nosso tempo, assim, era obrigatório estudar tudo, né? Hoje em dia você pode escolher o que você vai estudar, as prioridades, e não tinha tecnologia, era tudo manuscrito. Hoje em dia é tudo alinhado à tecnologia. E a gente tinha que aprender sobre tudo, mas não necessariamente a gente tinha um ensino forte em tudo aquilo. Muita coisa era só passada por exemplo, você ama matemática, né? Você falou aí que queria ser professora de matemática. Para mim, sempre foi meu pesadelo. Sabe? Aí então, tinha assim, álgebra, desenho geométrico. É uma coisa que eu queria distância. Por quê? Porque eu não aprendia. Né? Eu não conseguia entender, mas porque eu não tive uma boa base disso. Em compensação, eu me apaixonei pelas letras, né? Pelo jornalismo, história, português, história, tudo que lidava muito com as humanas me fascinaram. Então, faz parte das bases. Significa que eu tive alguns professores dessa área de humanas que muito me incentivaram e que souberam me ensinar também. Foram referência, né? Para hoje estar aqui. E aí, contraponto, eu tenho um sobrinho que ele é formado em matemática pela FGV, no Rio de Janeiro, e já faz mestrado lá. Ele acabou de se formar em matemática e já faz mestrado lá, vindo de uma educação pública e que também foi medalhista
Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que foi massa. onde ele conseguiu essa bolsa na FGV. Que vem aquele ponto para a gente, quantos incentivos que se tem hoje para você. Quanto mais você se dedicar aos estudos, mais você vai receber incentivos para continuar estudando. Sim. Né? E alinhar não só a educação em si, mas, por exemplo, você fazer um esporte. Sim, Você também. buscar uma arte, você valorizar a cultura. Porque isso também gera educação, gera desenvolvimento. Poxa, eu quero melhorar minha oratória, eu sou muito nova ainda, eu vou fazer uma aula de teatro na minha escola, vamos falar de defesa pessoal, né, em relação às mulheres, fazer uma aula de judô. E esporte é tudo, para poder até melhorar a mente e a gente estudar melhor, ter um desempenho melhor na grade curricular. Eu tinha uma máxima comigo quando eu era criança, e aí eu cresci com isso, não sei de onde veio, mas é de que tudo que eu pudesse aprender, eu queria. Então, desde cursos escolares nas férias, então, bordado, crochê, o que fosse, eu queria fazer. Legal. Então, isso sempre foi incentivado por alguém, né? Isso sempre foi minha mãe dizendo, eu só tenho estude, meu filho, eu quero todos concursados. Essa era a máxima dela, assim, era a filosofia dentro de casa, que ela queria todos os filhos concursados. Porque ela sabe de onde ela veio, uma mulher agricultora. Então, o que é que ela podia oferecer para a gente? Qual é o tesouro que ela podia oferecer? A educação. A educação. Né? O maior meio de transformação de vidas. Minha mãe sempre dizia para mim, Letícia, e ela diz, né? Conhecimento é o que nunca vão tirar da gente. Nunca vão tirar. Nunca. Então, estude. Minha mãe hoje ela fez mestrado, fez doutorado, é minha referência quando eu falo de educação. E ela usa da educação para poder transformar a vida dela, mas ser uma referência para a gente dentro de casa. Hoje minha irmã é psicóloga, eu sou advogada. E mesmo na política ela dizia, vai estudar. Vai estudar. Porque a educação é o conhecimento. E eu sei que, independente de onde eu for, o que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu busquei conhecer, vai estar sempre comigo. E a gente fala no vai estudar, e isso não é um peso, né? Quanto mais você estuda, mais você diz, mais você quer estudar. Tipo, talvez o jovem que esteja nos assistindo diga, não, eu sou doido para me formar e abandonar. Mas depois você vai querer voltar. Quer sair da escola, mas tenho tanta saudade da escola. Eu vou voltar hoje para receber um prêmio na escola que eu estudei minha vida inteira. E voltar para essa escola onde eu vivi tudo da minha vida, onde eu fiz minhas relações, onde eu me formei enquanto pessoa, desde os jogos escolares, jogos internos, né? Não sei que época, eu até estou me sentindo já mais velha, mas assim, jogos internos, apresentações escolares, voltar para um ambiente que aquilo eu vivenciei, é tudo na vida. A gente quer sair, quer se formar. Não, calma, vamos viver o processo, porque dá saudade. Né? Esse saudosismo mora no coração da gente. E eu voltar para receber um prêmio depois de sair da escola, tinha 15 anos do São Bento, é dizer, poxa, valeu a pena. Valeu a pena vou voltar para onde eu me formei, para a minha base, para viver tudo novamente, para dizer, pô, vale a pena continuar, vale a pena acreditar. Dá para fazer diferente, dá para fazer mais. Tem amor pelo processo, tem amor pelas pessoas, tem compromisso com o futuro que vai dar certo. Eu acho que não tem mensagem melhor, né? Ter compromisso com o seu futuro, acreditar. Sim. E que essa saudade fica gostosa da escola depois, gente. Então, tantos professores aposentados que a gente conhece por aí também, que amavam suas escolas, né? Amavam servir. E serviram até em tempos mais difíceis, né? Mas que a gente deseja que haja uma educação, né, que seja bom tanto para professores quanto para alunos. E as tecnologias chegando para auxiliar, para amenizar o trabalho do professor, para que ele possa ter até mais segurança, né, nas suas tarefas, mas que também tenha esse suporte que é muito necessário. Mensagem para os professores, alunos e afins, Letícia, depois diante de tudo isso que a gente conversou hoje, que foi tão importante, né? Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade. Eu entendo que quando a gente está num ambiente que faz parte de uma empresa que trabalha educação e tecnologia, que dá oportunidade para jovens, oportunidade para o futuro, a gente sai mais motivado em acreditar num amanhã melhor. E eu digo muito que a vida acontece agora, acontece nos municípios, acontece no professor que acorda cedo, que foi dormir tarde, que foi preparar o material da aula, que foi preocupar com o amanhã de um aluno, que muitas vezes é pai, é acolhedor. Vale a pena continuar. Vale a pena continuar, vale a pena cuidar de quem precisa, levar amor para as pessoas. E para os alunos, acreditem no poder da educação.
A educação é a maior arma para a gente transformar o mundo. A educação envolve dedicação, envolve amor pelo processo e que, quando pensar em desistir, lembre que dá para fazer acontecer. Que a gente, às vezes, vive nessa vida louca, nessa vida esperando sempre o amanhã, mas vive o agora. Porque vai lá na frente, você vai colher os frutos. Quando eu estava fazendo direito, estava na pandemia, estava concorrendo a um mandato de vereador e eu engravidei. E eu podia ter parado, mas eu não parei, porque se eu não me formasse, se eu não estudasse, eu não podia discutir, eu não podia conversar, eu tenho que ter argumento daquilo que eu quero falar. Então, se dedique. Tenha amor pelas pessoas, amor pelo que você faz, mas entenda que a educação é que transforma. A educação não muda o mundo, muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. E quando a gente vai em busca de conhecimento, a gente transforma. Perfeito, né? Conhecimento transforma. E a frase que a gente vai decorar, né? Que a Letícia falou várias vezes: educação não muda o mundo. Eu falei ainda errado no início, né? Agora já não. A educação não muda o mundo, muda pessoas. E pessoas transformam o mundo. É. Grave isso no seu coração. Letícia, Giovana mandou lhe entregar maravilhoso. Uma memória para você guardar. Tomar muito café, sou viciada em café. Café e Coca Zero. Eu sou suspeita. É uma lembrança das CAP que você sempre será muito bem-vinda aqui ao podcast, mas que as mensagens que você deixou hoje aqui entrem no coração de quem estiver assistindo, porque são fundamentais para a gente ter o futuro. Né? Senão o futuro não chega. E eu estou muito feliz de estar sendo entrevistada, conversar com uma mulher, filha de uma agricultora, descobri hoje, jornalista. Tenho certeza que por trás dessa mulher tem histórias de vida, de muita luta, porque muitas vezes a gente se veste, né, tem que enfrentar, temos que ser forte, mas aqui dentro tem muita coisa no nosso coração. Muita estrada, né? E que a gente permita contar da nossa vida para dar a oportunidade às pessoas sonharem, que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Basta acreditar. E não é o não que para a gente, acho que o não impulsiona de correr atrás. Então, muito obrigada, foi uma honra. Eu voltarei mais vezes. Obrigada, Giovana, Dinarte, todo mundo que faz esse CAP. Letícia aí. Mariana, obrigada, viu? Duas jovens aí. Duas jovens, levando tem muitos jovens dentro dessas CAP, né? Pra você ver, minha equipe é só jovem, viu? Só ando com gente jovem. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Letícia, mais uma vez. Só fazendo lá dentro, também não sou de Caruaru, sou do sertão. E aqui, se pode a gente até deixar essa memória, esse exemplo para quem está nos assistindo, é que é isso, a gente ocupa o espaço que o nosso coração desejar, né? Tudo depende de quanta força e fé a gente coloca ali nos nossos sonhos, que você possa voltar a sonhar, se inspirar nas histórias que a gente contou aqui, se inspirar em outras pessoas, em grandes pessoas que acreditam na educação, que ela é a base, ela é fundamental. E que você possa acolher os professores, que os professores possam acolher os alunos, que a gente possa transformar a educação para que cada vez que a gente sentar aqui para debater sobre ela, a gente possa trazer algo ainda mais positivo, que seja sempre uma escala de evolução a nossa conversa. E eu estou muito feliz, Letícia, em ter conversado contigo, ter te conhecido. Já é um nome muito comum na SCAP também, se fala muito, pessoal de Cortês fala muito sobre você. E que alegria minha poder conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a Letícia, fora da política também, né? Mas que é essa mulher tão apaixonada pela sua família, pela sua filha e pelo futuro da cidade. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Gratidão. Muito obrigada a você que está aí do outro lado. Maratona no CAPcast. Tem vários episódios aqui falando sobre vários passos da educação. O CICAP está sempre te esperando com muitas informações e também com muita conversa boa. A gente se encontra no próximo episódio. Até